irmã Lourdes Fernandes Siqueira, ocorrido no dia 20/6 do ano de 99, da Igreja Evangélica Pentecostal de Turmalina. A paz do Senhor Jesus, irmã Lourdes. Do Senhor, irmã Ilma. Irmã Lourdes, como foi o início do arrebatamento? Foi assim, irmã Ilma. No domingo do dia 29 de julho, eu levantei, irmã Ilma, aí o círculo de oração, nós fomos para a igreja orar, de madrugada, às 5 horas da manhã. E ali, né, nós podemos sentir a presença do Senhor. Ali o Senhor falou poderosamente conosco. E ali, irmã, nós voltamos para casa, né? E ali, irmã, ali eu continuava ali no meu lar, mas o Senhor continuava falando ao meu coração. E ali naquele dia, ali quando eu falei, eu vou fazer todas as minhas coisas agora cedo, porque eu tenho uma campanha na casa de uma irmã. E ali, né, o Senhor falava comigo, eis que tu não irás na casa da irmã hoje, porque eu tenho contigo aqui neste lugar. Aí eu começava a insistir com o Senhor. Aí eu vou sim, Senhor, porque estou fazendo uma campanha e eu não posso quebrar ela. Mas o Senhor falava, eis que tu não irás. E ali, irmãos, irmã Ilma, eu comecei a, né, fiquei na presença do Senhor, esperando no Senhor. Aí de repente, o Senhor disse para mim, falou, minha filha, vai ali na casa daquele jovem, que ele está paralítico, e manda que ele levante daquele leito, porque a partir de hoje, ele irá levantar daquele leito e ele não vai mais deitar, porque eis que colocarei ele de pé. E ali, irmã Ilma, eu cheguei naquele lar, quando eu coloquei o meu pé na porta daquele lar, ali o Senhor já me tomava em mistério e mandava que eu falasse para ele, que ele levantasse daquele leito, que a partir daquele momento, aquele leito não era mais para ele. E ele levantou, irmãos, naquele momento, e ali foi uma maravilha, e ali foi começando a juntar aquela multidão de gente para contemplar o que o Senhor tinha operado naquele lugar, e foi uma maravilha. E ali, quando eu voltei para o meu lar novamente, e ali, né, o Espírito de Deus, ele me movia e não me deixava ali eu me sossegar. E ali, quando o Senhor novamente falava comigo, minha filha, vai na casa do pastor Geraldo Siqueira, porque ele se encontrava desviado dos caminhos do Senhor. E Jesus dizia para mim, vai lá e fala para ele que hoje é a última chance que eu estou dando para ele reconciliar comigo. E ali, irmã Ilma, eu fui e obedeci à voz do Senhor. E quando cheguei ali, o Senhor disse, tudo quanto o Senhor me mandava falar, ali eu falava para ele. Mas parece que ele não dava o ouvido. Mas ali, irmã Ilma, eu voltei para o meu lar, né? E tudo quanto o Senhor me mandou falar, ali eu falei. E ali eu comecei a fazer os meus afazeres novamente, mas parece que nada dava certo ali no meu lar. E ali, quando comecei a fazer o almoço, novamente o Senhor me mandou que eu pegasse a Bíblia e me deu ali os 2 versículos e disse, vai novamente na casa do pastor, porque sabemos quando o Senhor tem um plano na vida de alguém, ele não passa antes que o Senhor o chame. E ali eu peguei a minha Bíblia, desliguei o fogão e desci para aquele lar com minha Bíblia na mão. E ali, quando eu coloquei os meus pés novamente naquele lar e entreguei para ele a Bíblia, e ali o Senhor me disse, eis que tu não sairás deste lar hoje. Mas eu disse, Senhor, e os meus que estão lá em cima? Aí ele dizia, pede para alguém cuidar dos seus, porque hoje tu não irás mais lá. E ali assim aconteceu. E eu continuei naquele lar, fazendo a vontade do Senhor. E ali o Senhor, né, sempre me mandando falar para ele que o Senhor queria a volta dele naquele dia, mas ele rebeliando, né? E ali foi, e continuamos naquele lar, orando, louvando a Deus. E, né, e ali quando à tardinha ele reconciliou com o Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor trabalhou naquele coração. E ali ele ele voltou para o Senhor. Aleluia. E ali, quando à tardinha o Senhor disse para todos que estavam ali reunidos que eles retirassem. Mas o Senhor já havia falado tudo quanto ia acontecer. Ele dizia que eu ia adormecer naquele lugar.
E ali os irmãos saíram. E foi quando ali o Senhor me adormeceu naquele lugar. E foi quando ali o Senhor começou a fazer transplantes em minha vida, porque eu havia há muito tempo enferma, já tinha passado pela medicina por várias vezes, até mesmo o médico dizia que eu estava com câncer, eu estava com problema de coração, já tinha sido confirmado pelos médicos. E ali foi quando o Senhor começou a fazer transplantes em mim. Ali o Senhor me dava rins novo, me dava útero novo, e o Senhor dizia que meu útero estava podrinho, e a partir daquele momento Ele estava me dando um útero novo. E também ali o Senhor começava a transplantar o meu coração, e Ele dizia: minha filha, mas o teu coração está todo estragado, e porque passou muitas provas, muitas lutas. E ali, né, e falava para mim que transplante de coração era muito difícil, mas eu disse, e ele perguntava: tu quer que eu faça? O transplante é muito difícil, mas ele estava provando a minha fé, porque eu tinha convicção que eu estava na mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tudo pode. E eu disse: Senhor, pode fazer, porque tudo que o Senhor faz é bom. E ali o Senhor começou a transplantar o meu coração, e ali foi uma maravilha. E quando ali o Senhor terminou aqueles transplantes, ali eu pude sentir, irmãos, o meu espírito saindo do meu corpo. E ali eu senti uma terrível dor, e ali eu começava a fazer uma cara feia, careta, como se eu estivesse partindo. E ali o Senhor dizia para mim: não faça careta, porque os meus não passam daqui para lá fazendo cara feia. Mas, né, a dor foi tão forte, e também porque eu não estava na posição que o Senhor queria. Aleluia. E ali o Senhor me levou. Isso aí, você está ouvindo o testemunho da nossa irmã Lourdes Siqueira. Você ouviu aí como foi o início do arrebatamento da nossa irmã Lourdes. Irmã Lourdes, quando você chegou à porta do céu, nós queremos saber o que aconteceu. Foi assim, irmã Ilma. Quando ali cheguei na porta do céu, o Senhor disse para mim: filha, o que veio fazer aqui? Eu disse: Senhor, eu quero entrar. Mas ele disse para mim: por que veio nua? Eu falei: Senhor, mas eu não estou nua. Ele disse: está assim. Eu falei: meu pai, pois eu ando tão composta. E ele disse: não, mas tu estás nua. E ali o Senhor disse também que eu estava com um pregador na cabeça, um simples pregador, que também eu não entrava naquele lugar. E ele ainda me disse: hoje mesmo eu usei uma das minhas servas para falar contigo, para tirar este pregador da cabeça. Por isso, irmã Ilma, quando alguém venha nos falar algo, nós precisamos dar ouvido, porque naquele dia a irmã aproximou de mim e disse: irmã Lourdes, tira este pregador da tua cabeça, porque crente não usa isso. Mas eu respondi para ela: não, eu uso sim, porque eu já comprei um e já troquei, e esse aqui é simplesinho e vou usar sim. Ela disse: se fosse você, tirava isso da cabeça. Mas eu não dei ouvido àquilo que ela me falava. E quando eu cheguei lá, o Senhor disse para mim: mas hoje mesmo eu usei uma para falar contigo, mas eu não dei ouvido. E ali o Senhor não deixou que eu entrasse naquele lugar. Ele dizia para mim que vaidade não entra naquele lugar. E também, irmã Ilma, eu andava com minhas roupas mais ou menos uns 3 dedos abaixo do joelho, e eu pensava que eu estava andando conforme o Senhor queria. Mas, infelizmente, ali o Senhor dizia para mim que todas as minhas roupas não estavam boas. E Ele dizia para mim queimar todas as minhas roupas, porque daquela maneira eu não entraria no céu. E ali Ele dizia para mim que saia rachada não entra no céu, saia longa também não entra, porque foi o inimigo que lançou essa moda. E ali, né, eu sentia aquele desejo tremendo de entrar nos céus, mas eu não podia, porque eu estava daquela maneira. E nós sabemos, né, irmã Ilma, porque, né, essas coisas não nos acompanham,
mas nós devemos andar aqui conforme disse a palavra do Senhor, porque Ele quer de nós é corpo, alma e espírito, porque se nós andar de qualquer maneira, de forma nenhuma nós entramos no reino do céu, porque lá não entra imundícia, lá não entra bagagem nenhuma, porque o Senhor ordenou que eu queimasse todas as minhas roupas, e ali eu insistia com o meu Senhor, deixa eu entrar, Senhor, deixa eu entrar, mas Ele disse, não, aqui não entra dessa forma, mas eu ainda falei para Ele, Senhor, eu não ia estar com essa roupa, mas eu coloquei uma roupa lá e minha filha vestiu, mas Ele ainda disse para mim, está com desculpa? Pode ir falar para os meus, que se chegarem aqui com desculpa, eles irão cair num grande abismo, e tu irás e falarás para os meus lá na face da terra, que se chegar aqui com desculpa, não entra mesmo. E ali eu pude sentir um desejo tão grande de entrar nos céus, porque o céu é maravilhoso, irmãos. E ali o Senhor me mostrava alguma coisa, porque eu não podia contemplar, porque eu não estava na presença do Senhor, assim como o Senhor queria. E ali Ele me mostrava algo maravilhoso, mas Ele não deixou que eu entrasse naquele lugar, né? Porque eu tinha que voltar e me consertar. Mas Ele dizia para mim, quando eu insistia para me entrar naquele lugar, Ele dizia, não, tu ainda entrarás. Mas primeiramente, né, precisamos consertar diante do Senhor, porque se nós chegarmos lá, de qualquer maneira, não entra, porque não entra mesmo, não adianta insistir. De vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida. Irmã Lourdes, querendo saber da irmã, o que Jesus falou a respeito das igrejas aqui na terra? Olha, irmã, Jesus me falava que há muitas igrejas aqui que estão dizendo, é essa que salva, é a minha que salva, mas o Senhor dizia para mim, me mostrava as placas, e Ele dizia, placa aqui não entra, só entra lavado e remido no meu sangue. Há muitos na terra dizendo, a minha que salva, mas Ele dizia, eis que eu vou buscar um povo lavado e remido no meu sangue. Também queremos saber da irmã Lourdes, que ficamos sabendo que ela viu a mãe dela lá. Conta-nos como foi. Foi verdade, irmã Ilma. Ali o Senhor me levava no inferno. E ali, quando chegava ali, eu já começava a ouvir os gritos, ouvir rangeres de dente, e ali um fedor, e ali, né, muito calor. E aí eu começava a gritar, Senhor, Senhor, aqui não, Senhor, tem misericórdia de mim. Aqui não, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas Ele disse, não, pode ficar aí, pode ouvir os gritos, pode ouvir, sentir o calor, pode sentir o fedor, para você chegar lá e falar para os meus, que se não consertar, eles irão cair neste abismo. E ali eu pude ver a minha mãe, o Senhor me mostrava, e Ele dizia, ouça lá. Aí eu começava a ouvir a minha mãe, e ali ela conversava comigo, e ela dizia, minha filha, estás aí? Eu falava, sim, minha mãe, estou aqui. Aí eu dizia, minha mãe, o que estás fazendo aí? Ela disse, estou aqui, minha filha. Aí eu dizia para ela, mãe, falei tanto com a senhora. E ela dizia, pois é, minha filha, mas eu não dei ouvido, e agora é tarde, não tem mais jeito. E ainda ela me dizia, minha filha, mas quando tu dizias para mim que o rosário era um laço do inimigo, mas eu fiquei com tanto ódio de você, e nem só eu fiquei, mas todos os meus ficaram com ódio. Sabe por quê, irmã Ilma? Porque um dia eu cheguei lá no meu lar, e ali havia muitos santos nas paredes, muitos rosários, e ali eu dizia para ela, mãe, para que isso, mãe? Segue a palavra do Senhor, isso aqui não adianta nada não, isso aqui não faz nada por nós não. Ainda eu falei para ela que o rosário era um laço do inimigo, e ali ela, nas profundezas do inferno, ela podia dizer para mim que ela ficou com tanto ódio de mim. Eu mesmo não sabia disso, mas lá ela confessava que ela ficou com tanto ódio de mim, mas
E ali ela ainda dizia que eu podia, e eu falava, mãe, mas o meu pai ainda vive. E ela falava, pode ir lá e falar para ele para não vir para este lugar, que é terrível este lugar. E ali ela falava para mim, minha filha, me levaram na igreja, rezaram, falaram que eu era boazinha, que eu fazia caridade, me elogiaram, fizeram discurso, mas nada adiantou. Ali, né, eu podia ver ela ali, aflita, gritando também naquele lugar. E ali, né, quando eu falava com o Senhor, Senhor, mas por quê, Senhor, por que a minha mãe? Eu falei do Evangelho, mas o Senhor dizia para mim, falou, mas falou pouco, porque a minha palavra, ela tem que falar. E o Senhor cobrava que eu tinha falado pouco, e por isso ela estava naquele lugar. Sabemos que Jesus mandou você visitar as igrejas e queremos saber qual foi a reação dos irmãos. Olha, irmã Ilma, muitas igrejas me aceitaram, né? Como o Senhor me disse quando eu estava lá com o Senhor, Ele dizia para mim, eis que tu irás nas igrejas, tu irás gravar fitas e enviar para muitas igrejas, para muitas pessoas, mas muitos irão falar que tu estás doida, estás louca. Mas não importa, porque eis que aqueles que se levantar, eu vou tomar as providências. E assim, né, quando o Senhor me enviou nas igrejas, muitos aceitaram, né, muitos ficaram interessados, me procurando para contar, mas outras não me aceitaram, até mesmo eu falar nada. Mas em todas eu enviei a fita, assim como o Senhor mandava. A tudo quanto o Senhor mandou, eu fiz. E ali quando o Senhor nos manda, nós devemos ir, porque Ele é responsável. Quando Ele enviou, que eles não me aceitaram, o Senhor dizia, pode bater o pó e sacudir a poeira e vai embora. E assim eu fiz. E muitos, graças a Deus, aceitaram e até hoje muitos me procuram para saber como foi, para que eles possam se consertar na presença do Senhor. Mas muitos também blasfemaram e blasfemam até hoje, dizendo que eu estava endemoniada, que eu estava louca, que eu estava doida. Mas graças a Deus o Senhor operou grandemente em minha vida. E também o Senhor dizia, né, que muitos estão entregando revelações da carne. E ali o Senhor me perguntava, minha filha, eis que vou te dar o dom da revelação. Mas Ele abria muito o meu ouvido e dizia que era muito perigoso. Mas ali eu não queria aceitar. Mas quando o Senhor me esclarecia, aí eu aceitei, eu ainda disse para o Senhor, Senhor, mas o Senhor não deixa eu fazer nada de mim mesmo, tem misericórdia de mim. E assim Ele prometeu que me prepararia, e Ele disse que muitos estão falando que o Senhor está falando, mas não está falando, e no último dia terá que dar conta para o Senhor. Lourdes, queremos saber da irmã que Jesus mostrou aqui na terra com respeito à sua volta. Sim, irmã Ilma, o Senhor me mostrava assim, aqui na terra, tudo em trevas, uma densa escuridão. E ali, né, eu perguntava para o Senhor, Senhor, o que é isso, Senhor? Mas Ele dizia para mim, isso é minha volta. E ali eu podia ver os céus tudo para lá e para cá de avião, rodando para lá e para cá, o povo desesperado, correndo para baixo e para cima, os carros não paravam, um grande desespero nessa terra. E eu pude ver, irmã Ilma, que é terrível a volta do Senhor para aqueles que ficarem aqui, porque uma densa escuridão invadia essa terra, e o povo desesperado gritando, mãe procurando o filho, filho procurando mãe, marido procurando mulher, mulher procurando marido, e os aviões nos ares que não tinha sossego. E é terrível o dia do Senhor que eu pude contemplar.
aconteceu também um fato, irmã, que a irmã queimou todas as roupas. Queremos saber se é verdade. Sim, Maílma, foi verdade mesmo. Até muitos assim diziam que eu estava louca, queimando todas as minhas roupas. Mas o Senhor me ordenou que eu queimasse. E ainda, diante do Senhor, eu queria, né, o Senhor falava, queima, para mim queimar as roupas. Mas ali eu queria insistir com o Senhor, Senhor, não vou queimar, não, minhas roupas é nova, não vou queimar não, Jesus. Ele falava assim, queima, é para queimar todas. E ainda ordenou a que eu pudesse ficar, ele marcou até a cor. Mas eu falava, Jesus, não vou queimar não. Eu tenho minhas filhas e elas podem vestir, elas vão aceitar Jesus, né? E ali o Senhor, não, é para queimar. E eu falava, mas como que eu vou comprar outras? Eu não tenho condições. Mas o Senhor falava comigo assim, eu sou o Deus da providência e tu vais queimar essas roupas. E ali, né, irmãos, irmã Ilma, quando eu voltei, ali, né, o Senhor continuava falando comigo. Ele dizia para mim, eis que tu não irás comer durante 5 dias, porque tu irás gravar uma fita, né, e irá levar para todas as igrejas. E ali, né, irmã, eu fiquei um dia sem comer, mas quando foi à noite eu desobedeci o Senhor. E ali eu esquentei uma comida e comecei a comer. E ali, quando a comida não descia na minha boca, e ali fez um caroço enorme na minha garganta, mas não desceu um bago de comida. E ali, quando eu vi, eu já estava enferma, eu já estava sentindo tanta coisa. E ali, aí de repente o Senhor me colocou cega. E ali eu fiquei cega, falei, meu Pai, tem misericórdia de mim. Ali o Senhor dizia, mas não mandei comer, e foi comer. Aí eu comecei a clamar ao Senhor e pedir misericórdia. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é de misericórdia. Ali Ele teve misericórdia de mim. E ali Ele não deixou aquela cegueira. Ele tirou aquela cegueira de mim. E eu desobedeci o Senhor e paguei por isto. Aí passou, né? A segunda-feira, irmã Ilma, quando chegou terça-feira, ali eu estava no meu lar, o Senhor já me proibiu que eu não saísse, não fosse em canto algum. Ele dizia para mim, alguém vai te chamar aqui, mas você não vai atender. Mas aí, quando uma irmã me chamou, né, eu desobedeci o Senhor novamente. Aí ela falou, vai lá em casa e faz isso para mim. E eu peguei e fui, desobedecendo o Senhor. Mas quando eu cheguei na casa da irmã, ali parece que um freio me puxava, e rapidamente eu voltei para a minha casa. E ali, quando eu cheguei na minha casa, o Senhor que eu disse que não era para ir. Mas aí eu começava a orar e pedir ao Senhor misericórdia. E ali ele disse, mas já mandei queimar as roupas, já queimou. Aí eu falei, não, Senhor, não queimei não. Ali quando o Senhor falou, pois não queimou não, vai ser agora mesmo que tu irás para as profundezas do inferno e não voltarás mais. E ali eu comecei a juntar as minhas roupas, comecei correndo, que eu tive medo. E ali juntava minhas roupas, de repente chegou uma irmã na minha casa e disse, que é isso, irmã? Eu falei, estou indo queimar minhas roupas. Ela, não queima não, não queima não. Eu falei, mas Jesus está mandando eu queimar, eu vou queimar. Ela, não queima não, tira algumas, porque suas roupas são todas boas, e tira algumas. Eu, não, mas Jesus manda eu queimar. Eu não dei ouvido àquilo que a irmã falava. E ali, quando o Senhor ainda disse para mim, queima essa calça aqui, a calça era do meu esposo. Eu falei, Jesus, mas por quê queimar essa calça? O meu esposo um dia chegou com essa calça, todo bonitinho, uma calça social, e disse para mim, comprei essa calça tão barata, porque se eu tivesse dinheiro, eu tinha até comprado uma para o meu irmão. Mas eu falei, essa aí é bonita mesmo. E ali ele me enganou, mas o Senhor dizia para mim que ele tinha ganhado ela de uma prostituta e mandava que eu queimasse ela porque ela estava imacumbada. Né? Por isso nós podemos ver que nós podemos enganar o homem, mas a Jesus nós não enganamos. Ele chegou perto de mim e disse essas coisas para mim, mas ali o Senhor podia revelar e falar que ele tinha ganhado ela de uma prostituta e ela estava até imacumbada. E ali também eu ajuntei e fui juntando roupas, e aí eu coloquei tudo fogo, e ainda quando eu estava queimando, a irmã Keila chega perto de mim, minha tia ficou doida mesmo, agora ela endoidou de vez. E ali, eu não dei ouvido a nada que ninguém falava, porque o Senhor já tinha me ordenado que se eu não queimasse naquele momento, naquela hora mesmo, Ele me levaria e me jogava nas profundezas do inferno. Eu não tinha direito mais de voltar nessa terra. E ali eu queimei, mas ainda paguei um preço por minha desobediência. Ali o Senhor
eu adormeci novamente, mas o Senhor, meus filhos choravam perto de mim, dizendo: minha mãe morreu, e começava a chorar e gritar: minha mãe morreu. Mas o Senhor já tinha ordenado também para eles que não recebessem ninguém na minha casa a partir daquele momento, e eles obedeceram ali e começaram a orar. E minha filha, né, não era crente, ela foi na caixinha de promessa e tirou um versículo, e o Senhor falava assim: eis que eu resgato a alma dos meus lá das profundezas. E ali o Senhor mandou que eu levantasse. Quando ela leu este versículo, ele já tinha chorado a manhã inteira em volta de mim. Quando a mão do Senhor vem sobre nós, nós não podemos fazer nada, irmã Ilma, é terrível. Eu passei por duras aflições, por desobediência. E ali, né, eu via meus filhos chorando, eu podia sentir tudo, eles falavam: ah, minha mãe morreu, meu Deus, minha mãe é tão boa, minha mãe agora morreu, minha mãe não vai voltar mais. E ali eu podia ouvir, mas eu não podia mexer com um dedo para dizer para eles que eu não estava realmente morta, como naquele momento eu não estava. Eu estava contemplando tudo. E ali foi somente as mãos do Senhor que veio sobre mim por causa da desobediência. E ali por muitas vezes eu desobedeci o Senhor durante aqueles 5 dias que o Senhor me colocou ali, somente para fazer a vontade do Senhor. Eu só ia onde o Senhor me mandava, como Ele me enviou numa igreja. Naqueles dias eu fui, eles não me receberam, né? Mas graças a Deus que foi feito tudo segundo o querer do Senhor. E ali também, quando o Senhor me mandou ir na igreja evangélica pentecostal para gravar a fita, ali eu fui e falei segundo o Senhor colocou em minha boca. E ali quando o Senhor me mandava de volta para minha casa, Ele dizia para mim: eis que tu irás para a tua casa, mas tu não olharás para trás. E eu ainda esperei os irmãos todos irem embora e fiquei para trás indo sozinha, porque o Senhor não ordenava que eu conversasse com ninguém naquele dia. E aí quando eu estava chegando em minha casa, uma pessoa andou atrás de mim, eu virei para trás e olhei. Eu tornei a desobedecer a voz do Senhor. E ali, né, irmã Ilma, quando eu cheguei na minha casa, o Senhor novamente cobrou de mim. Ele me deixou com meu pescoço para trás, como uma estátua virada para trás. Ali uma grande cobrança do Senhor. Por isso é terrível a gente desobedecer o Senhor. E eu passei por grandes aflições, porque a palavra do Senhor nos disse que Ele é amor, mas também é fogo consumidor. E ali, quando o Senhor colocava suas mãos sobre mim, Ele me deixava dormente ali no chão. Eu podia ver tudo o que estava acontecendo, mas eu não tinha direito de mexer com um dedo sequer. E eu passei por muitas aflições e passei por muito medo, mas graças a Deus que foi grande a vitória, que serviu para mim consertar minha vida diante da presença do Senhor, e serve para muitos que têm desejo de morar no céu, porque se nós realmente não consertar, o céu não é fácil, porque o céu é difícil, mas se nós esforçar, nós chegaremos lá, porque eu mesmo disse para o Senhor: ah, Senhor, eu não dou conta, ah, Senhor, eu vou voltar para trás, porque não dou conta. Mas Ele dizia para mim: não, minha filha, somente o esforço, eis que eu darei graça. E assim, né, irmãos, irmã Ilma, nós vamos continuar buscando a presença do Senhor, né, e Ele estará nos dando a vitória. Com certeza o Senhor vai nos dar a vitória. Glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Oh, essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou.
horas e 20 minutos. Você está sintonizado com a Rádio Vida Nova FM. Você está acompanhando aí o testemunho da nossa irmã Lourdes Fernandes Siqueira. E você ouvinte, que está ouvindo, se você deseja fazer alguma pergunta ainda